Boa noite, povo de Deus, graça, paz e misericórdia do Senhor Jesus, amém? Amém? Vamos ficar em pé, quero pedir um favor a vocês, que vocês cumprimentem o irmão do seu lado, dizendo que Deus possa abençoar a vida dele, abençoar a vida dela, em nome de Jesus, que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre os filhos de Deus, que nessa noite se reúnem mais uma vez, nessa comunidade de fé, para juntos entoarmos, adorarmos o nome do nosso Deus, que a vida do Senhor seja realmente ministrada em nossa vida, que possamos nessa noite ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, usando a vida dos levitas, dos instrumentistas, do pastor Gilson, que trará a mensagem, que Deus possa nos arrebatar nessa noite para o centro da vontade de Deus. Quantos aqui estão sedentos de Deus? Quantos aqui querem mais de Deus? Amém. Então abra seu coração, comece adorando ao Senhor em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Senhor com alegria, amém? Vamos nas palmas? Somos salvos pelo sangue do Cordeiro, amém? Então adore esse Jesus maravilhoso. Salvo pelo teu amor. Adore mais alto. Não volto pro mundo, não. Não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor. Por ti, Jesus, eu fui salvo.
Glórias a Deus que nós fomos salvos pelo amor do Senhor, libertos do pecado. Porém, em dias quando o Brasil para celebrar a festa da carne, muitos de nós somos de novo invadidos pelo mundo tentando nos chamar. E a gente fala, não volto para trás, mas o negócio está lá, não volto para trás, o negócio está lá, não volto para trás. Quando você viu, já está voltando. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, termos a postura de que Deus nos conhece. Deus nos sonda e Ele é suficiente melhor do que tudo que o mundo pode nos oferecer. Nós já fomos libertos, já fomos resgatados, já fomos salvos pela maravilhosa graça do amor do Senhor para com nossas vidas. Nós não precisamos viver presos e com vontade de seguir o mundo de novo. O Brasil parou, praticamente para celebrar. Eu e você já somos comprados por Deus por preço muito mais caro e melhor. Quero orar pela sua vida. Quero começar esse culto colocando realmente o seu coração diante de Deus, pedindo para que o Senhor escancare as portas do seu coração para receber uma palavra poderosa hoje que vai te confrontar, para te aperfeiçoar diante do Senhor. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Deus, nós fomos salvos pelo teu amor e é por conta do teu amor, de Jesus na cruz, que fez a obra completa, restauradora, perdoadora, ó Deus, que nos faz ir diante do Senhor com o coração, por mais que seja pesado, cheio de pecado, cheio de vícios, cheio de coisas, ó Deus, que tem feito com que nem sempre as evidências do teu Espírito sejam, ó Deus, claras no nosso relacionamento, em nossas atitudes, ó Deus, no dia a dia. Mas obrigado porque o Senhor nos constrange em amor a viver uma vida que não é mais nossa, é uma vida do Senhor dentro de nós, e podemos dizer que não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, e a vida que nós levamos agora, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Pai, ajuda-nos a sermos melhores, ajuda-nos, ó Deus, a estendermos as mãos, ajuda-nos, ó Deus, a inclinar nossos ouvidos, ajuda-nos, ó Deus, a dobrar os nossos joelhos, rumo ao teu altar, que o melhor lugar para vivermos é diante da tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, quando o mundo vier, com suas vozes, com os seus convites, com os seus toques, ajuda-nos a sermos fiéis e a dizer não para o mundo, não para o pecado e não para nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, Jesus, pelo teu próprio amor, a vivermos uma vida livre do pecado de fato. Não queremos apenas cantar, queremos viver a tua vida. Fique conosco, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos chama pelo nome. Assim como nós cantamos, o Senhor nos chama pelo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se, queridos. Vamos ver as nossas comunicações. Seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo. Por favor, fique atento. Está chegando o carnaval e muitos pais ficam divididos sobre o que fazer, pois as escolas fazem festas para comemorar essa data. Os filhos pequenos não entendem por que não participar e seus pais não têm argumentos, pois não conhecem a origem da festa.
Acredita-se que festas semelhantes aconteciam desde a Babilônia, Grécia e Roma, entre outros. Em todas elas havia algumas coisas em comum, como bebedeira, subversão de papéis sociais, ou seja, homens se vestem de mulheres e mulheres se vestem de homem, e o que é certo ou errado eram suspensos também neste período. Muitas delas tinham cunho religioso e antecediam períodos de jejum a algum deus pagão. Carnaval quer dizer carnes vales ou vai carne. Esse nome era dado porque durante esse período podia-se tudo, inclusive comer carne. Durante a Idade Média, com o crescimento do cristianismo em outros países, a igreja não teve como ignorar o carnaval e acabou por incluir essa festa ao calendário religioso. Assim, as pessoas tinham a liberdade de fazer o que quisessem durante os 4 dias de carnaval e depois, na quarta-feira de cinzas, deveriam se penitenciar. Logo em seguida, começaria o período de jejum até a comemoração da Paixão de Cristo, durante a qual não se podia comer carne. Depois de saber dessas coisas, um pai discipulador não pode permitir que o seu filho participe de uma festa de carnaval. Ela não tem nada a ver com o cristianismo nem com a ordem de Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. Deus nunca diria aos seus filhos que ficassem à mercê de suas vontades carnais. Converse com o seu filho e explique que esta festa não é para aqueles que são filhos de Deus, que devem buscar santidade. Existem outras formas de brincar com fantasias, por exemplo, conte histórias bíblicas com roupas feitas de papel por eles mesmos. Uma festa do pijama pode ser uma alternativa para brincar. Não fique triste por dizer não. É bom que o seu filho aprenda desde cedo que muitas vezes terá de dizer não às coisas aparentemente legais por amor a Jesus. No dia 4 de março, o Mini estará iniciando mais um curso de preparação para o batismo. Se seu filho já entregou sua vida a Jesus e tem de 8 a 9 anos, fale com o pastor Aldesir e preencha a ficha. Mas se tem de 10 a 13 anos, fale com a tia Tati e participe desse momento especial. Se você deseja ser um facilitador na vida de outras pessoas, esse evento é para você. Venha aprender a escutar a voz de Deus, como detectar o vírus instalado no coração e principalmente como removê-lo, como receber a cura vinda através do Espírito Santo. Participe do treinamento da Universidade da Família para ministrações. Aqui você aprenderá como ministrar na vida de outras pessoas. Faça hoje mesmo a sua inscrição no balcão, no hall da igreja ou pelo site. O investimento é de R$70 individual e para casal R$120. O curso acontece dias 17 e 18 de fevereiro no Seminário Teológico Batista. Nesse centenário, queremos investir fortemente em nossas famílias, por isso queremos convidá-lo para participar de nossas atividades toda quarta-feira, às 19h30, aqui no Templo, onde estamos falando de temas como conseguir um equilíbrio dentro da família e como resolver a questão financeira. Esses e outros temas estaremos tratando em nossas mobilizações. Venha participar conosco! Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana e Deus te abençoe. Glória a Deus, graça e paz, igreja, amém? Estamos aqui mais um domingo, o último culto de hoje, para junto com as crianças continuarmos o nosso culto infantil no segundo, no primeiro andar e no quarto. 3 andares que o Mini ocupa aqui nos nossos cultos. As nossas crianças estão aprendendo sobre o livro de Salmos, praticamente todo. E cada semana eles aprendem vários capítulos e versículos. E nós chegamos num dos salmos
mais conhecidos da Bíblia. Se nós normalmente participamos de células, né, e quando tem um momento em que você tem uma dinâmica em que pessoas precisam decorar versículos, você pergunta para uma pessoa assim, me fale um versículo decorado. Normalmente não tem como não vir o Salmo 23 na nossa mente. E depois você fala assim, mas fale outro versículo decorado. Aí a pessoa já tem mais dificuldade, né? Se você tivesse a oportunidade de perguntar para a pessoa do seu lado aí, me fale 3 versículos decorados. Pergunte para a pessoa e fala assim, você conseguiria me falar 3 versículos decorados? Com certeza absoluta, o Salmo 23 estaria entre eles. Não tem como, né? Não tem como. E as nossas crianças vão aprender o Salmo 23 hoje. O interessante desse salmo é que quem escreveu, o próprio Davi, ele era pastor de ovelhas. E fazendo uma reflexão sobre esses salmos, eu lembro que quando você faz uma reflexão, é normalmente de algo que você vive. Se for o oleiro, por exemplo, ele fez uma reflexão, como ele pegando o barro, e ele percebeu que o barro poderia ser modelado, e se caso ele quebrasse, ele poderia ser feito. Então, tem aquela questão do que Deus também pode ser um oleiro. Imagina um marceneiro que lapida um pedaço de árvore e transforma aquela madeira em um material nobre que pode ser utilizado para várias utilidades domésticas. E aí você vê alguém que pesca. Então, Davi, ele também fez uma reflexão dentro da realidade dele. Como pastor, eu imagino ele ali sentado, vendo as ovelhas pastando, e ele teve uma reflexão profunda, porque os salmos são cânticos que eles produziam, os salmos eram cantados, e são lindos. E ele, de repente, tem essa reflexão de que Deus também pode ser um pastor. E fazendo um estudo sobre a ovelha, você vai descobrir que o único animal que precisa de alguém para cuidar dela integralmente dele é a ovelha. Você não vê um pastor de cavalo, um pastor de vaca, ou um pastor de peixes, ou um pastor de abelhas, ou outro animal que precisa de alguém ali integralmente com eles. E isso intrigou as crianças, porque eu sempre pergunto para elas, por que vocês acham de tantos animais, de milhões e milhões de animais que existem, que já se descobriram e os que vão descobrir, porque o único animal comparado ao rebanho da igreja seria a ovelha? Então nós descobrimos que a ovelha, ela nasce com um problema de visão. Toda ovelha, ela nasce míope, ela não enxerga muito bem. Então, se ela se afastar ali 100 metros ou 200 metros uma da outra, ela já não consegue ver o rebanho. Por isso que o pastor tem que estar chamando elas. Se elas caem, elas não conseguem levantar sozinha. Ela é o animal mais indefeso que existe de todos. Ela não tem garra, ela não corre muito, ela não tem presa nos dentes, ela não tem nenhum tipo de veneno, o rugido dela não assusta ninguém. Então, é o animal mais frágil que existe. Imagina um animal que não pode correr, né? Que vocês verem aquele leão correndo atrás da gazela e não consegue pegar ainda, porque elas correm muito. Mas a ovelha não, então ela precisa de alguém para levar ela o tempo todo. Aquelas lãs delas, por ser fofinha, em qualquer local que ela passa, ela se engarrancha ali e ela não consegue sair mais. E você vai estudando muitas coisas. Elas gostam de estar em rebanho, elas não gostam de andar sozinha. Se a água está suja, ela não bebe, ela morre de sede, mas não bebe uma água cheia de... E ela não, você nunca vai ver uma ovelha também rolando na lama. Ela odeia se sujar. Você vê uma ovelha triste, é porque ela está... Então, olha o tanto de comparativos que a própria Bíblia pode fazer, que nós não gostamos de nos sujarmos, né? O ser humano não consegue se sujar, porque ele fica mal, assim como a ovelha. E Davi teve essa reflexão de que nós recebemos a proteção de Deus, que nós precisamos do cuidado dele, precisamos nos alimentarmos em pastos verdejantes, e nos leva a águas tranquilas. Se você levar uma ovelha numa água corrente, possivelmente ela vai ser levada. Elas não sabem nadar, até porque com aquela lã, se entrar numa água, ela vai se afogar, vai afundar, né, igual uma pedra. Então, pergunte para o seu filho ao final do culto, filho, o que você aprendeu, e você vai se surpreender com o que o Mini vai ensinar lá para eles. Amém? Vamos nos colocar em pé. Você vê o Mini correndo, ó, nós temos um cronômetro ali, ó. Por isso que às vezes você vê o pessoal do Mini assim, já corta no meio, porque o meu tempo já acabou. Então, vamos ler o versículo de hoje. O Senhor é o meu pastor. Salmos 23, 1. Essa é uma versão original, não tem o E ali, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitos falam assim, mas o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. E você pode incluir tudo que não vai te faltar. Desde a saúde, o bem-estar, os bens materiais, o conforto, a alegria, a paz. Amém? Estenda sua mão em direção aos facilitadores. Deus, muito obrigado por esse momento aqui, que a nossa igreja permite que nós compartilhemos o que as crianças vão aprender ali no segundo andar. E isso no primeiro e também no quarto. É tão bom saber que o Senhor tem cuidado e alimentado cada uma dessas ovelhinhas aqui, rebanho pequeno da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém! Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes. Uma salva de palmas para as nossas crianças, irmãos. Olha, Aldezir, hoje a igreja realmente aprendeu a ser da fazenda, viu? Como que se cuida de uma ovelha, uma bênção. Eu fiquei pensando aqui, ó, o Benja. Eu fiquei pensando assim, na nossa época, eu vou fazer 40 anos, na nossa época, irmãos, não tinha, pastor Gilson, uma escola bíblica, um mini, que com tanto conhecimento, com tanto investimento para as nossas crianças, do jeito que é hoje. É muito bom você que é pai, você que é mãe, que traz seu filho, acompanhar os processos pós-aula, para que depois você possa falar para o seu filho, olha, o que você aprendeu hoje? E estimular cada vez mais a permanência dele no mini, porque realmente é uma bênção. Assim como tem as classes ministrantes, né, ministradas para as crianças, nós adultos também temos, por meio da escola do discípulo e por meio da escola da família, vários cursos abençoadores, onde você pode se aprimorar na palavra de Deus. Nós temos aqui, a partir desta semana, começando quinta, sexta, sábado, quinta, nós temos um grande evento, vou falar daqui a pouco, mas domingo que vem, nós já começamos a escola do discípulo. Então, você pode entrar lá, umb.org.br, e fazer a sua inscrição em um dos cursos que a igreja, que a escola oferece. Você vai ser tremendamente abençoado. E aí, recebendo instrução, você vai poder ministrar também na vida dos irmãos. Quem aqui conhece aquela música Que Seja Meu Universo? Quem já ouviu falar na Oficina G3? Esse gritinho está fraco, vamos mais forte? Quem conhece a Oficina G3? Vocês sabiam, irmãos, que o Juninho Afran, que era da antiga Oficina G3, ele estará aqui, ó, aqui, na Primeira Batista, nesta quinta-feira, a partir das 20 horas. Nós estamos lançando esse convite para você, e entender o que nós fazemos, olha aí, dia 15 de fevereiro, às 20 horas, aqui no Templo da Igreja Batista, nós, juntamente com o Juninho, estaremos aqui entronizando um trono de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós queremos que vocês participem e convidem outras pessoas, porque não vai ser um rock pesado não, tá? Porque a gente fala, aquele rock, não, irmãos, ele vai fazer tipo um acústico, voz, violão, bem suave, luz meio assim, apagada, e aí você vai falar assim, uau, Deus está aqui de uma forma sobrenatural, e Ele ministrará durante as canções, com orações breves, com ministrações específicas no coração das pessoas, com forma de evangelismo. Então convide aquele seu amigo, aquele povo meio assim, não gosta de crente não, gosta sim, gosta sim, nós somos um povo de Deus, luz deste mundo, sal dessa terra, abençoadores, e nós queremos que eles sejam abençoados com coisas de Deus. Então seja aí um canal de Deus e convide os seus amigos para participarem deste evento que nós estamos promovendo na quinta-feira. Amém, igreja? Amém. Queremos agora também conhecer os nossos amados convidados. Você que está aí nesses dias, né, de feriado, veio para Campo Grande, veio aqui convidado por alguém, nós queremos dar uma salva de palma, queremos te cumprimentar, perguntar o seu nome, mas para isso nós precisamos saber quem você é. Então,
por favor, não precisa ter vergonha, não precisa. A nossa igreja é uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Então você é muito especial para a gente. Então, por favor, se você é nosso convidado, gostaria rapidamente que você ficasse em pé. Quem são os nossos convidados dessa noite? Por favor, deixa eu ver. Ali, ó, Deus abençoe vocês. Aqui na frente também tem gente, ó. Ó, a igreja vai cumprimentar vocês. Ali no fundo, irmãos, ó, cumprimentem lá aquela família inteira. Ninguém foi até lá. Ó, Deus te abençoe. Pastor Gil já está indo, que é o nosso pastor abençoador do amor mesmo. Então, Deus abençoe vocês. Aqui não tem ninguém? Aqui tem, ó. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos a essa comunidade de fé. E vocês vão receber uma palavra poderosa de Deus no coração de vocês nessa noite. Queridos, queremos colocar diante do Senhor também os nossos dízimos, as nossas ofertas. O Senhor tem derramado muito da sua graça e do seu favor em nosso coração. Nós precisamos, irmãos, colocar os nossos dízimos, o nosso bolso convertido diante do Senhor. Quando nós olhamos ali o VT, falando a respeito do carnaval, aquilo como iniciou, não chega aos pés do que é hoje. E as pessoas, elas investem, muito dinheiro para suas fantasias. Cada peninha que alguém põe, cada negocinho lá é muito dinheiro. Isso tudo vai acabar um dia. Nós aqui estamos investindo no reino de Deus, em coisas espirituais e eternas. Nós precisamos pagar um preço, inclusive converter o nosso bolso e falar: Senhor, eu sei que a tua casa é tua casa, ela precisa ter mantimento, ajuda-me a ser fiel. Nós precisamos dessa fidelidade. Então, enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a trazer aqui diante do altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta com o coração alegre. Com tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão de geração em geração. Misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão de geração em geração. Te adorarei.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem concorda com a afirmação da palavra de Deus que Deus é bom, diga: Deus é bom. Mas se você acha na sua experiência que Deus é melhor ainda, diga: Deus é melhor. Deus é melhor. Que coisa boa. Agora dá um abraço na pessoa que está perto de você. Não deixa ninguém sem receber um sorrisão, um abraço, porque nós estamos aqui servindo a um Deus que é bom, que é o melhor. Acima dele não há ninguém, não há outro Deus senão o Senhor. E nós estamos aqui para adorá-lo, para dizer que ele é maravilhoso. Glórias a Deus. Nós vamos fazer agora uma coisa diferente, um pouquinho diferente. Quero chamar todos. Quantos supervisores de célula nós temos aqui agora? Temos supervisores aí hoje? Não. Supervisores? Então vem aqui para frente, fique aqui. Nós vamos ter um momento de oração. Os supervisores e os coordenadores, temos coordenadores, fiquem aqui na frente. Isso, nós vamos orar pelas pessoas. As pessoas virão e nós vamos impor as mãos e vamos orar pelas pessoas, porque nós estamos aqui a serviço de um Deus que é bom. Líder, tem pouca gente, eu preciso de alguns líderes de célula também. Isso, quem é líder de célula, vem aqui também. Nós vamos orar pelas pessoas, nós vamos agradecer o quanto Deus tem feito em favor de cada um de nós. Agora, aumentou o batalhão, olha, vai aqui, ó. Isso, olha só que beleza. Uma salva de palmas, gente, olha que turma legal. São os nossos supervisores e alguns líderes de célula. Eles são homens e mulheres que têm recebido do Senhor uma grande e importante tarefa: nos ajudarem no pastoreio do povo de Deus. E agora eu quero chamar você para vir à frente. Então, você vem e se apresenta perto de uma dessas pessoas. Vou pedir, está meio apertado lá de lá, olha. Vou pedir que vocês andem todos para cá. Isso, vai até a câmera ali, por favor, para espalhar melhor. Isso, aí, joia. Então, vamos orar uns pelos outros. Você pode estar lutando sozinho com problema de enfermidade, está se sentindo totalmente intimidado, com medo, porque não sabe onde essa enfermidade vai terminar. Você deve vir. Se você está pensando em novas oportunidades, seus negócios não estão indo bem, e você está apertado com dívidas, ou não está endividado, mas precisa de um novo momento na sua vida profissional, vem à frente. Pessoas que estão com problemas de ordem de relacionamento, em casa, marido, mulher, filho, sogro, sogra, vizinho, gente no trabalho, amigos, não importa, mas se o teu coração está amarrado por causa de problemas de relacionamento, vem à frente também. Você que tem uma sentença para receber, você foi injustiçado, abriu um processo, a coisa não anda, está parada, e você vê que o sistema judiciário, por mais esforçado que alguém possa ser, é complicado, o volume é muito grande, as coisas são difíceis, vem à frente também para que nós oremos. Se você está orando para a sua família, dizendo: olha, eles precisam crer em Jesus, desde que eu aceitei o Senhor, minha vida foi transformada, e a minha família até percebe isso em mim, mas eu gostaria tanto de orar pelos meus parentes, para que eles também tivessem uma experiência com o Senhor. Não importa o tipo de necessidade que você tem, ou se você quer agradecer a Deus, Deus tem sido tão bom, generoso, as coisas estão indo cada vez melhor, você percebe um fluir de Deus sobre a sua vida, glórias a Deus, venha então para agradecer. Se você é homem, fica em frente de um homem, se você é uma mulher, fica em frente de uma mulher, e nós vamos orar. Enquanto a banda vai estar tocando baixinho, nós vamos chamar o povo para então fazer essa oração. Pode vir em nome do Senhor Jesus, e aí eu encerro esse período de oração. Vamos lá. Isso, glórias a Deus. Esse é um tempo de oração. Orar é falar com Deus, orar é pisar nos mistérios. Quando a gente ora, a gente vai para um campo muito mais elevado das soluções. Os homens e as mulheres são limitados, mas o nosso Deus não tem limites. Amém, vamos orando. Você vai ter que orar rápido, viu, meu irmão? Tem muita gente para orar, e você vai ter que ser bem rápido. Vai no foco, faz a sua intercessão bem rápido, em nome de Jesus. Todos de olhos fechados. Quem não veio, fica aí no seu lugar, fica tranquilo. Mas vamos aguardar esse momento de oração, de intercessão. Se forte sou ou fraco sou, hoje tenho meus pensamentos, algo que não vai
é mais que o ar para o meu respirar. Que Deus abençoe. Graça, sublime graça, que insiste, graça, que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. A minha cruz, o meu pecado, Jesus levou. Não há mais temor, me coroou com salvação. Que doce som, eterna canção. Graça, sublime graça, insiste graça, que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transbordou. Amor maior que o meu pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transbordou. Amor maior que o meu pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Se você está aguardando oração, tem pessoas aqui na frente que já estão livres. Olha, isso, ao invés de aqui, já temos outros irmãos que já oraram. Vem aqui para o lado de cá. Isso, se você ainda não recebeu, venha. Aqui do lado de cá tem umas pessoas ainda que estão disponíveis para orarem. Alguns líderes aqui, podem vir. Isto, oh Deus, oh Senhor, esta é a hora do Senhor. Hora de realizar milagres, trazer esperança. Hora de fazer coisas que o homem não pode fazer. Hora de revelar ao coração das pessoas suas verdadeiras necessidades.
Oh Deus, libera do teu Espírito, libera sobre todos que estão aqui nesse lugar para receberem, ó Deus, segundo a petição que fizerem. Oh Deus, oh Papai, oh Deus, oh Senhor Jesus. Pai querido, nós queremos apresentar esses irmãos e irmãs na Tua presença. Para nós é um momento tão importante, meu Pai, porque nós estamos tocando o impossível agora, pela fé. E não é qualquer fé, não é fé na fé, não é uma posição positivista. Pai, nós não somos apenas otimistas, nós estamos falando com o Senhor de todos os senhores, o Deus dos deuses, o médico dos médicos, o professor dos professores, o psicólogo dos psicólogos, o juiz de todos os juízes. Oh Papai, não interessa, oh Deus, os problemas que vêm trazendo o teu povo, porque nenhum deles é complicado, demasiadamente grande para o Senhor. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Então nós pedimos, opera cura física, Senhor. Oh Deus, desde uma gripe ao câncer, a AIDS, ou qualquer outro tipo de enfermidade que pareça impossível para os homens, tudo é possível para o Senhor, porque o Senhor é Deus, é Jeová Rafa, é Deus que cura. Oh Deus, nós queremos colocar sentenças judiciais nas Tuas mãos. Oh Deus, alguém que sofreu um agravo, que perdeu uma propriedade, alguém que perdeu uma oportunidade, alguém que foi, ó Deus, objeto de qualquer tipo de transgressão e que teve, por força das necessidades, de entrar, ó Deus, num pleito judicial. Pedimos, ó Deus, abençoa, libera, Senhor, faz justiça, faz algo novo na vida dessa pessoa. Oh meu Pai, quem está com problemas financeiros, nós sabemos que o Brasil passou por momentos difíceis, e muitos irmãos, sem querer, ó Deus, não puderam saldar as suas dívidas, porque perderam o emprego, perderam o rendimento, perderam negócios. Ó Deus, sempre foram controlados, mas agora estão no vermelho. Pai, no nome de Jesus, sopra oportunidades novas, sopra condições novas, meu Deus. Vendedores, profissionais autônomos, aqueles que dependem, ó Deus, da sua própria força de trabalho para ganhar o pão. Ó Senhor, esteja abençoando, faz algo anormal, extraordinário, poderoso na vida dessas pessoas. Oramos também por problemas emocionais, pessoas que estão depressivas, que estão assustadas, que estão com síndrome do pânico, pessoas que estão desajustadas, pessoas que se sentem estranhas. Ó Deus, no nome de Jesus, o Senhor pode fazer muito mais, infinitamente mais daquilo que pedimos, que pensamos. Opera nestas vidas, Senhor, traz estabilidade emocional. Ó Papai, pessoas que estão lutando problemas com vícios, ó Deus, não conseguem abandonar determinados costumes, vícios, paixões, e ó Deus, estão aqui declarando uma necessidade no Senhor. Dá-lhes, ó Deus, o poder, dá-lhes pela libertação o poder de caminharem livres de braços, livres de pernas, livres de cabeças a riste, ó Deus, andarem firmes, ó Deus, diante dos obstáculos, das dificuldades. Ó Deus, nós oramos pelos lares, pessoas que estão com problema dentro de casa, Senhor, o amor, marido pela mulher, mulher pelo marido, os filhos, problemas e relacionamentos familiares. Ó Deus, abençoa, com sogro, com sogra, com filho, com cunhado, com cunhada. Ó Deus, lares que estão passando pelo sentimento de que não dá mais, que é melhor parar. Ó Deus, tira essa farsa, tira essa mentira do diabo da vida dos teus filhos, ó Deus, e dá-lhes prosperidade emocional, dá-lhes condições de superarem, ó Deus, os obstáculos do relacionamento pela comunicação transparente, tranquila, e que orem, que busquem a Ti, que busquem o Senhor, ó Deus, e vejam o grande feito do Senhor em favor das suas famílias. Qualquer outra necessidade que os teus filhos aqui tenham, pelos parentes que ainda não se converteram, não
Não importa, Senhor, nada será difícil para Ti. Nós pedimos, age sobrenaturalmente, que essa data fique marcada no calendário como uma noite de visitação, uma noite de poder, de manifestação sobrenatural do Teu poder. Pai, nós não temos a nós próprios para referendarmos, nós oramos no nome poderoso, no nome precioso, no nome que está acima de todo nome. Nós oramos no nome de Jesus e abençoamos os Teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, aplauda o Senhor, vamos cantar. Se forte estou ou fraco sou, incerto em meus pensamentos, algo que não vai falhar, é mais que o ar pro meu respirar. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. A minha cruz, o meu pecado, Jesus levou, não há mais temor, me coroou com salvação, que doce som, eterna canção, graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou, graça maior que o meu passado, mais forte que amor, paixão que transformou, amor maior que o meu pecado, meu sangue escorreu, a graça já venceu, graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Declare: graça sublime, Graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Glórias a Deus, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Pode assentar-se, meu irmão. No segundo domingo do mês, nós chegamos juntos à mesa do Senhor para participarmos da ceia do Senhor. Nós não chamamos de Santa Ceia, mas a ceia do Senhor. Aqui temos o pão, temos o cálice, que representam o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. A ceia é ministrada na igreja a partir da ordem que o próprio Senhor Jesus nos disse, para que até que Ele venha, isso já é uma promessa, Ele virá, diga, Ele virá. Até que Ele venha, nós devemos fazer
com que a ceia seja um sermão vivo, dramatizado a respeito do passado, do presente e do futuro. Devemos trazer à nossa memória quem é Jesus e a sua obra em nosso lugar, o que ele fez em nosso lugar. Acho que a banda já pode tomar o seu lugar por enquanto. Nós vamos inverter um pouquinho hoje. Então nós nos lembramos do Senhor, de quem ele é e o que ele fez em nosso lugar. E nas recomendações da ceia temos então isso, que nós não podemos participar da ceia despreparados espiritualmente, que todos nós façamos um exame pessoal. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe do pão e do cálice. É interessante que não deixa a oportunidade para a gente participar sem pensar, sem refletir, e tomar uma posição de exame pessoal. Os irmãos que passam distribuindo os elementos, o pão e o cálice, nunca vão olhar para você e tentar dizer para você, ou qualquer outra pessoa, seja quem for, uma pessoa que chega na rua, talvez maltrapilha, suja, ninguém. A ordem deles é servir os elementos, e a responsabilidade pessoal é de cada pessoa fazer o seu exame pessoal. A Bíblia diz que por não fazer esse exame e participar de um modo irrelevante, irreverente, despreocupado, tais pessoas não estão discernindo bem o corpo do Senhor. E por não fazerem isso, examinarem-se e discernirem corretamente esse momento, traem sobre si lutas, enfermidades. Alguns estão enfermos por não fazerem esse exame pessoal, outros até morreram. E a Bíblia ensina-nos, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Mas quando nós não fazemos esse exercício, aí sofremos a ação do próprio Senhor, quem pode nos julgar de modo correto. Então é esse o momento. Quem participa da ceia? A ceia do Senhor. Logo participam da ceia os que são do Senhor. Quem são eles? Pessoas que entenderam seus pecados, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, creram nele como Salvador e como Senhor absoluto, e que foram para o batistério dizendo exatamente isso: eu pertenço ao Senhor, não pertenço mais a mim mesmo. O meu corpo não pertence a mim mesmo. Os meus membros agora são membros que trabalham a serviço da justiça e não da injustiça. Eu fui sepultado com Cristo para uma velha vida, e agora me levanto, a hora que saio da água, me levanto para uma nova vida. Então quem creu e foi batizado, assumiu esse compromisso com o Senhor, com a igreja e com testemunho para a comunidade, para o aspecto público, são esses que participam da mesa do Senhor. Alguns estão conosco, não são membros da igreja batista, são de uma outra igreja evangélica. Se igualmente um dia creram, professaram a sua fé, batizaram, são membros da igreja, em plena comunhão com o Senhor e com a sua igreja, fique à vontade, participem conosco. Então tudo isso é a introdução da ceia do Senhor, mas nós vamos parar e vamos refletir mais sobre: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. É interessante que ele é chamado para o exame, mas não para negar, não para declinar. Examinar-se e comer, e participar. O que isso quer dizer? Que depois de examinar, ver dúvidas, ver lutas, ver pecados, deve acertar isso diante de Deus, e então participar. Note, alguns se enganam dizendo: olha, eu vi que eu não estou em condição, não vou participar. Isso não resolve a questão. Quem faz exame, localiza problema, pecado, mágoa, ressentimento, vício, e fala, então não vou participar, está fazendo exatamente o que é contrário à palavra de Deus. Está abrigando, está reconhecendo, valorizando o seu pecado, dando as costas para o Senhor, dizendo: olha, eu não vou acertar, eu vou continuar no pecado. Eu localizei pecado, mas não vou acertar. Então, por isso, hoje, o Senhor vai nos levar para uma reflexão mais profunda sobre a culpa que nós temos, mas que foi tratada em Cristo Jesus. O salmista Davi, o rei Davi, a maior parte de vocês conhece bastante, ele escreveu alguns salmos, são chamados penitenciais. O que é um
penitente. O que é uma penitência? O penitente é aquele que paga por sua transgressão. Penitente paga pelo seu erro. O penitente paga pelos seus pecados. Penitente. Você já ouviu o termo penitenciária? O que é uma penitenciária? É um lugar onde estão apenados aqueles que devem pagar pelos seus erros, pagar pelos seus crimes. Nós temos um penitenciário aqui diferente, que é o pastor Marcos Ritt, é o nosso missionário lá dentro da penitenciária. A penitenciária é um lugar de penitentes, de pessoas que estão pagando por seus crimes, estão pagando por seus erros, pagando pelos seus pecados. Pois bem, pastor, o que isso tem a ver com a ceia? Tem tudo, sabe por quê? Porque não é só na penitenciária que há penitenciários e apenados. Há pessoas que estão livres nas ruas, mas estão em masmorras, estão em cárceres. Por quê? Estão presos pelo erro do passado, pelo pecado não confessado, estão presos por situações das quais não conseguem se livrar. E já que nós temos que participar da ceia do Senhor, nós vamos clamar que você e eu examinemos a nossa vida e a oportunidade de irmos à mesa do Senhor. Por quê? Porque diferentemente do penitenciário, que ele próprio tem que pagar pela sua pena, nós já temos alguém que pagou a pena em nosso lugar, o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É isso, é essa vantagem de você conhecer o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, porque o seu pecado, o meu pecado estão pagos. Eu não posso ir à penitenciária e dizer, olha, eu queria pagar a pena no lugar dele. Nem você dizer, olha, eu queria ficar no lugar dela. Não. O apenado vai pagar pela sua conduta. Cada um paga pelos seus erros. Mas aqui, na ceia do Senhor, nós temos um que pagou pelos erros, pelo pecado de todos nós. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus. Agora, por que nós estamos fazendo isso? Para entrar no Salmo 51 e vermos ali uma grande luta que Davi teve. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, mas não é chamado perfeito. Ele teve muitos acertos, mas teve alguns problemas muito sérios, erros gravíssimos de conduta. Ele foi um homem adúltero. Ele traiu a confiança da sua família, da família de um dos seus servos, e dormiu com a esposa dele. E depois, para encobrir o seu erro, o seu pecado, porque aquela mulher engravidou, ele tentou arrumar as coisas, e não conseguindo, ele tramou, ele executou por ordem própria a morte daquele homem que era um soldado do seu reino. Quantos conhecem a história de Davi, que fala do seu adultério com Batsaba, e que sabem da morte de Urias? Quem? Vocês já conhecem esse assunto? Levante a mão. Amém. Quem não conhece, não tem problema não conhecer, só para eu ter noção se eu explico um pouco mais ou um pouco menos. Quem não sabe ou não se lembra dessa história, levante a mão. Poucas pessoas, mas rapidamente é o seguinte: o Davi era rei. E no tempo em que os reis saem para a guerra, preste atenção, ele não saiu. Olha só. No tempo em que os reis saem para a guerra, ele não saiu. Aprenda aí. Estamos numa guerra espiritual e não podemos deixar de ir a essa guerra. E ele estava lá no palácio, andando, e de lá ele viu uma mulher tomando banho. O homem gosta de ver, a mulher gosta de ser vista. E ele se engraçou, mandou chamá-la. Conclusão, dormiu com ela. Talvez as pessoas não tenham sabido, ele não saiu espalhando, não soltou em rede, né? Não anunciou em nenhum jornal que ele havia traído a confiança do Senhor, a confiança da sua família, a confiança de outrem. Mas acontece que daí a algum tempo a mulher apareceu grávida e ela mandou falar, olha, estou grávida, ou seja, sujou. Aquilo que era só nosso, aquilo que era íntimo, os deleites, o nosso prazer na cama, agora redundou num problema, estou grávida. E Davi então agora, segundo o que a Bíblia diz, de um pecado passa a outro. Por quê? Amós diz, quem planta vento colhe tempestade.
E um erro leva a outro, um abismo chama outro abismo. E agora ele é rei, ele é poeta, ele é conhecido como homem de Deus. E o que ele vai fazer com a situação? Encobrir. Aí está um outro problema: encobrir pecados. Cuidado nas suas lutas, e eu nas minhas lutas, para não encobrir os nossos pecados. Deus abençoa quem confessa e abandona o seu pecado, mas quem não confessa, jamais alcançará misericórdia. E ele partiu pelo caminho que aos seus olhos parecia melhor. Vamos limpar, vamos encobrir o pecado. Como? Ela está grávida. Vamos dar um dia de folga para o marido dela, que está lá na guerra. Manda chamar. Vem cá, como é que estão as coisas lá? A luta está grave. Meu amigo, obrigado pelas notícias. Agora vai para casa e tem um tempo precioso com a sua mulher. Porque ele esperava o quê? Que aquele homem fosse se deitar com a sua mulher e aquela gravidez ficasse coberta. Por quê? Porque ela esteve com o marido dela. Mas aquele cara é um cara sincero. Eu falei assim: imagina, Senhor, obrigado pela sua bondade, mas nosso exército está em guerra. Homens de valor, homens de honra estão lá no fronte. Eu jamais vou desonrar a eles e ao Senhor, indo para a cama, para uma noite de intimidade com a minha esposa. De jeito nenhum, não foi. Diante disso, o Davi ficou preocupado. O primeiro plano falhou. O segundo, vamos fazer um banquete, vou dar umas a mais para ele aqui, ele vai sair meio tonto, vai chegar, vai dormir com a mulher. Se fez ou não fez, tanto faz, o pecado está coberto. Não funcionou. O sujeito dormiu na escadaria lá da guarda. Por quê? Mesmo bêbado, ele tinha mais temor a Deus naquele momento do que o próprio Davi. E por último, o Davi, vendo que aquilo não tinha surtido efeito, chama-o e vai devolvê-lo à guerra, só que manda um bilhete. Olha a gravidade disso. Um bilhete com selo do rei, fechado, lacrado. Lá dentro está dizendo para o capitão daquele homem, Urias, o seguinte: coloque Urias lá no fronte da batalha, porque eu quero que ele morra. Imagina outro pecado, a trama por um crime premeditado e a indução a erro do capitão, que não tinha nada a ver com a história. Agora vai julgar o peso da palavra real contra um homem inocente que está lutando pelo seu país. Pois bem, o que aconteceu? Urias foi ferido e morreu na batalha. Essa foi a saga de Davi. Ele pecou porque quando devia ir à guerra não foi, quando devia estar atento não esteve, dormiu com a mulher do outro, a mulher engravidou, ele tentou mentir, tentou enganar e não conseguiu, e agora levou aquele sujeito à morte. Mas a sua trama não parou aí. Por quê? A mulher está grávida, a criança vai aparecer. Então o que ele fez? Vou me casar com ela. É um jeito de cobrir as coisas. E irmãos, tudo isso tem a ver com a ceia do Senhor, porque nós podemos não estar com o mesmo pecado de Davi, mas com a mesma atitude de coração, afrontarmos o Senhor e não levarmos em consideração que Deus sabe todas as coisas e nos chamou para uma vida de santidade, uma vida de íntima comunhão com o Senhor. E quando somos chamados para participar da ceia, precisamos comparecer diante da ceia limpos, discernindo o sacrifício do Senhor e o valor do corpo do Senhor para nós. O Davi foi confrontado pelo profeta Natã, e para encurtar a história, Natã contou a ele uma parábola de um homem que possuía muitas ovelhas, e quando recebeu um amigo em casa, ao invés de pegar de muitas das suas ovelhas para fazer um churrasco, pegou a única ovelha de um homem que tinha só uma ovelha, e ela era tão querida para ele, que ele até dormia com ela. Ela ficava nos aposentos, não era uma ovelhinha que ficava no curral. Aquele homem só tinha uma ovelhinha e dormia no seu aposento. E ele pegou, aquele homem rico, quando recebeu um amigo, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, pegou a daquele homem. E aí o rei bradou com fúria: esse homem é digno de morte. Esse homem é digno de morrer pelo que ele fez. Tendo tudo, vai pegar a única de quem não tem nada. Ele é digno de morte. E o profeta disse em nome do Senhor: esse homem é você. Esse homem é você. Você tinha o reino, você tinha tudo, mas você tomou o que não lhe pertencia, aquilo que era da intimidade de outro homem. E ele, diante disso, ele disse: eu pequei. Chega de enganar, chega de escapar, chega de fingir, chega de esquematizar. Eu pequei.
E essa atitude é a atitude mais certa que qualquer pessoa deve tomar. Qualquer um de nós deve fugir dos escapismos, das explicações, das justificativas, da hipocrisia, dizer, eu pequei. E quando ele disse, eu pequei, o coração dele foi abençoado pelo Senhor, e o profeta lhe deu o veredito divino. Deus vê a sinceridade no seu coração e te perdoa, mas haverá consequências. E a história daí para frente, você vê, tem consequências, mas o pecado dele foi perdoado. É esse Davi, que no Salmo 51, relata como está o coração dele nessa hora, diante do seu pecado. Vou pedir que você fique em pé, e nós vamos ler o texto bíblico agora, Salmo 51, exatamente você situado, como estava o coração. A Viviane pode ficar sentadinha, que ela não está sozinha, está com o bebezinho, pode ficar sentadinha. Então, como é que está o coração de Davi, ao ser descoberto, ao ser agora confrontado pelo Senhor? Ele escreve esse salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, através do teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador desde que nasci, não é de hoje. Sim, desde me concebeu a minha mãe, eu sou pecador. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Aleluias. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde, Senhor, o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, plural. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto, estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores como eu, para que os pecadores se voltem para ti, como eu preciso voltar para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, enche a minha boca, para que ela anuncie o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios incultos, nem te agrada em sacrifícios queimados, as ovelhas totalmente queimadas, senão eu os traria para o Senhor. Não é isso que te agrada. Os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não... Para aí, vamos ler tudo outra vez isso aí. Leiamos juntos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião, a nação, prosperar. Ergue os muros da nossa cidade, de Jerusalém. Então, aí sim, te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ainda em pé, feche seus olhos. Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Esta palavra é muito linda, muito rica, muito poderosa. Ela confronta a mim e confronta os meus irmãos. E nós não queremos abrir mão de entender o que lhe agrada. Não é o culto, não são os dízimos, não são os nossos dons e talentos colocados no teu altar. Senhor, não é pelo trabalho de evangelizar, trazer pessoas a Cristo. Não é isso que te agrada. O que te agrada é um coração
quebrantado, um coração contrito, que gerarão estas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a receber da tua boca, do teu coração, provisão para nós, e que haja arrependimento em mim e nos meus irmãos para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, diga assim: fala Deus. Irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor, mas antes vamos entender o que é que agrada a Deus. É um coração contrito, é um coração macio, é um coração obediente, é um coração rendido, é um coração que se volta para o Senhor. Amém, meus irmãos? É esse o coração que Deus quer. Alguém pode pregar aqui maravilhosamente, alguém pode cantar maravilhosamente, alguém pode dizimar o maior dízimo, dar a maior oferta, alguém pode fazer uma ação que abençoa toda a cidade. Tudo isso é bom e será uma bênção se antes for precedido de um coração quebrantado diante de Deus, que reconhece quem é Deus, a sua santidade, a sua exclusividade. Não foi Deus quem ordenou os sacrifícios? Foi. Não é Deus quem ordenou os cultos? Foi. Mas os cultos devem proceder de um coração quebrantado e de um espírito reto. Não dá para fazer sem ser. Se você se lembra, desde a criação, 2 irmãos lá no jardim do Éden, Abel e Caim. Abel trouxe o melhor dos seus animais, o melhor dos seus animais, para oferecê-lo ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, mas a Bíblia reflete e revela que Abel e o seu culto foram aceitos pelo Senhor, mas Caim foi reprovado e com ele o seu culto foi reprovado. Primeiro é o ser, depois é o fazer. Tudo o que fizermos será nada sem amor genuíno ao Senhor. É hora de nos voltarmos ao quebrantamento, ao arrependimento, à transformação da nossa mente e coração primeiro, para depois as nossas atitudes serem aprovadas pelo Senhor. Quero destacar aqui 4 atitudes que o nosso amigo Davi teve, que pode nos ajudar. Versículos 1 e 2, petição. Peça a Deus, peça. O que é que Davi está pedindo ao Senhor? Versículos 1 e 2 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Misericórdia significa miserável coração. Deus tem misericórdia. Deus tem um miserável no seu coração, e o nome dele é Gilson. Eu sou filho da misericórdia do Senhor. Então ele pede: Senhor, tem misericórdia de mim por causa do teu amor. E a Bíblia diz que o amor de Deus é um amor leal, é um amor fiel, é um amor incontestável e mais do que provado. Deus enviou seu Filho ao mundo para pagar pelo meu pecado. Eu errei, eu transgredi, eu pequei, e Ele, por amor, me deu seu Filho. Então Ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim através do seu amor. Apaga as minhas transgressões através da tua compaixão. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Petição. Meus irmãos, estamos aqui num lugar de petição. Não é pedição, é petição. É aquilo que nos coloca diante daquele que é amoroso, gracioso, compassivo, fiel, eterno, e pode ouvir a nossa petição e pode corresponder. Pastor Justo não pode corresponder aos seus anseios, jamais poderá. Seu líder, supervisor, coordenador, nenhum deles conseguirá fazer jus às suas necessidades. A sua petição tem que ser feita a Deus.
aqui, meus irmãos, vimos juntos pedir a Deus misericórdia por nossos pecados. Temos dois conceitos na Bíblia. Um é favor, um é graça. Cantamos. Outro é misericórdia. O que é a graça? Graça é um favor imerecido. Eu não mereço e recebo de graça. Por exemplo, eu e você vamos estar no céu, sim ou não? Quem vai estar no céu, levante a mão. Glórias a Deus. Não merecemos. Ninguém merece. Mas o sangue de Cristo nos coloca lá no céu. Isso é graça, favor que não merecemos. E ganhamos a misericórdia. O que é a misericórdia? É Deus suspender o quê? O juízo que nós merecemos. Eu fiz, eu pequei, devia ir para o inferno. Então, a misericórdia de Deus suprime o juízo que eu mereço receber. Sabe onde eu mereço ir? Mereço ir para o inferno. Mas Jesus suprime por sua misericórdia o juízo que estava sobre mim, foi lançado sobre Jesus. Quem passou por essa experiência, levanta a mão e diga: glória a Deus! Amém. Você tem graça, você tem misericórdia. E à mesa do Senhor vimos pedir: Senhor, eu pequei, não era para eu ter pecado. O pecado significa errar o alvo. Transgredir significa rebelião. Eu me rebelei contra ti, eu me levantei contra o Senhor, assim como o diabo fez, eu também fiz. Eu me levantei contra ti em desobediência. Deus, eu estou reconhecendo o meu pecado. E ele diz: o pecado é todo meu. Eu não pequei porque a minha mulher fez assim comigo, eu não pequei porque os outros me levaram na lábia. Não, o meu pecado é o meu pecado. Meus irmãos, para virmos à mesa do Senhor, eu tenho que assumir o meu pecado, e você assume o seu pecado. Amém, meus irmãos? Pecado não é problema de temperamento. Eu fui criado assim, é a minha formação. Sai. Não, é o meu temperamento. Sai. A situação não dava outro jeito. Sai. O meu pecado é o meu pecado. Não chame o seu pecado de má formação, de falta de esclarecimento. Pecado é pecado. Toda vez que eu tentar me esquivar, eu estou me rebelando contra Deus. Além de errar o alvo, estou dizendo: não, o Senhor disse que eu sou pecador, mas eu não sou. Então, esse é um lugar de petição. Vamos à ceia do Senhor em atitude de petição. E Ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. É uma petição por purificação. Não é uma petição para outras coisas menores, mas é para que nós estejamos limpos, lindos, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, diante do trono, diante da face de Deus. Amém, meus irmãos? O meu maior desejo, como deve ser o seu, é limpeza. Limpeza, santidade, vida limpa, vida aprovada para o Senhor, não para os outros. Vai abençoar os outros, vai inspirar os outros, mas esse não é meu alvo. Eu devo ser imitado, mas esse não é o meu foco. O meu foco é agradar o meu Senhor. Sede santos como vosso Pai Celestial é santo. Sede santos como eu sou santo. Assim nos diz o Senhor lá na carta do apóstolo Pedro. Petição, venha ao Senhor. Não perca essa oportunidade de granjear, de lutar diante de Deus pelo seu pecado. Segundo, confissão, versículos 3-6, ele diz: eu reconheço as minhas transgressões. E ele fala do fazer: contra ti somente pequei e fiz fazer o que reprovas. É interessante que o fazer vem antes do ser. Aqui no texto ele fala: eu me portei mal, eu fiz o que era errado, e eu pequei contra ti e contra ti somente. Isso merece uma paradinha. Davi não pecou contra a sua família? Pecou. Não pecou contra a nação? Pecou. Não pecou contra a família de Batseba? Pecou. Por que ele diz agora aqui: eu pequei somente contra ti? É que ele não está querendo dizer que ele não ofendeu os outros, mas é que no centro, no fundo, e o principal foco que ele tem agora é dizer: Senhor, eu transgredi diante do Senhor, eu pequei contra ti, e os filhotezinhos de pecado apareceram naturalmente. Por quê? Porque primeiro, irmãos, devemos reconhecer que o pecado ofende a Deus e depois as pessoas. O filho pródigo, em Lucas capítulo 15, está lá tentando comer alfarrobas
comida de porcos, nem isso lhe era permitido. E ele caiu em si. Cair em si é muito importante. Ele caiu em si, se arrependeu e declarou: vou me levantar e vou buscar o meu pai. E quando encontrar o meu pai, eu vou dizer o seguinte: Pai, pequei contra o céu e perante ti. É isso que o salmista está querendo dizer. Em primeiro lugar, Deus, e depois os outros. Não é que ele não tenha pecado contra os outros, mas é que ele está agora assumindo essa postura de ir a Deus e dizer: Senhor, eu já falei com tanta gente, mas com quem eu não podia falhar de modo algum era o Senhor. O Senhor é santo e me convida à santidade. Irmãos, isso é importante. Por quê? Quando alguém é pego numa falha, ele fala assim: oh, foi mal, agora as coisas vão enrolar para o meu lado. Ué, ele não diz assim: pequei contra o Senhor. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é eu me arrepender porque aquilo vai me fazer mal. Mas arrependimento sincero não tem a ver com as consequências que eu vou receber, mas com quem eu feri. Eu feri o Senhor. Deu para você entender? Então ele está dizendo: eu pequei contra o Senhor. Esse foi o pior. Além de errar com as pessoas, com a nação, com as famílias, eu pequei contra ti, diretamente contra o Senhor. E ele disse: esse meu fazer tem uma explicação. Eu sou assim. Então eu não pequei assim, eu sou assim. Isso me é natural, desde o dia em que eu nasci, concebido pela minha mãe. Ele não está dizendo que a mãe cometeu um erro e ele é um filho fora do casamento, por isso ele é uma maldição. Não é isso. Ele está dizendo: desde que minha mãe me teve, desde que eu cheguei a esse lugar, eu sou pecador. Isso explica o comportamento do seu filhinho, da sua filhinha, já viu? Tão lindinho, até um dia que ele pá na sua cara. Você fala: uai, ele nunca aprendeu isso em casa. E você começa a perceber a mentira, a vingança e outras coisas nos pequenininhos. É verdade ou não é, meus irmãos? Quem tem criança já passou por isso, levante a mão. É isso que Davi está dizendo. Eu não pequei aleatoriamente, é porque eu fui criado dentro deste quadro. Eu sou pecador desde que eu nasci. Assim como uma doença hereditária. Eu tinha uma pessoa bem conhecida minha que tinha um ódio terrível do seu pai, porque ela nasceu quase cega, muita dificuldade. Por quê? Por causa de uma doença venérea do pai. O pai contraiu sífilis e ela nasceu quase cega. Então ela tinha muitas dificuldades com seu pai. Por quê? Que culpa tenho eu? Eu fui concebido depois, mas eu peguei essa praga, essa maldição, essa enfermidade me prejudicou. O pecado é uma sífilis fortíssima do ponto de vista espiritual. Nós nascemos em pecado. E assim nós nos comportamos de modo pecaminoso. É isso que ele está dizendo. É verdade, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E não é só porque eu fiz. É pelo que eu sou pecador, eu dependo da misericórdia de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, não é porque eu cometa pecados, é porque eu sou pecador. Porque você sabe, alguém pergunta: você peca porque é pecador, ou é pecador porque peca? O que você acha? Você peca porque é pecador, ou é pecador porque peca? Vou dizer de novo: você peca porque é pecador, ou é pecador porque peca? O texto está respondendo: eu nasci em pecado, eu nasci pecador, por isso eu peco. O gato não late, o gato mia, é da natureza dele. Ele não faz nada diferente, ele faz aquilo que é da natureza dele. E o salmista está dizendo: Senhor, além de eu ter feito essas coisas terríveis, eu sou assim. Cuida de mim porque eu sou assim. Irmãos, quando vamos à mesa do Senhor, a gente tem que vir com essa convicção: Senhor, eu piso na bola porque eu sou pecador. O Senhor me libertou, o Senhor me perdoou, mas a tua palavra diz que há dentro de mim uma luta entre fazer o que o Senhor aprova e o que o Senhor reprova. E Romanos capítulo 7 explica: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. Que miserável homem que eu sou, quem me livrará dessa situação? E o texto responde: graças a Deus por Jesus Cristo. Diga aleluia!
Graças a Deus por Jesus Cristo. É por isso que para eu fazer o que é certo, só Jesus Cristo. É por isso que para eu pensar certo, só Jesus Cristo. É por isso que para eu sentir a mim mesmo certo, só Jesus Cristo. É o que nós falamos domingo passado no Tadel. A nossa identidade em Cristo. Mas tem que ficar vigiando e tem que ficar lutando. Ele diz no versículo 6, sei que desejas a verdade no íntimo, ou seja, não é o que eu faço porque todo mundo vê, é o que está lá dentro do meu coração, no íntimo. Eu não quero fazer, eu quero ser. Depois, versículo 7 a 14, vem a restauração. Olha os verbos que ele usa para a restauração. Purifica-me com hisopo, faze-me ouvir júbilo, esconde o teu rosto de mim, cria em mim um coração puro, renova em mim, dentro de mim, um espírito reto. Devolve-me a alegria da salvação. Livra-me da culpa dos crimes que eu pratiquei. Então são verbos importantes que mostram a disposição dele de ser restaurado a uma comunhão que ele já teve com o Senhor. Você olha para você e você percebe que você está hoje do modo em que você estava quando creu no Senhor Salvador, Jesus, ou com o passar dos anos, com o passar do tempo, você começou a relaxar, deixa para lá, não é tão grave assim, todo mundo faz, o que é? Irmãos, somos chamados sempre para a renovação, para a restauração, para viver de novo aquilo que Deus preparou para nós. Amém, meus irmãos? É a restauração. Então purifica-me com o hisopo. O hisopo era produzido de uma árvore pequenininha, um arbusto, e como não tinha naquela época, vamos dizer, era um tipo de purificador. Ele fazia uma espécie de um produto, não é? Um suco, uma coisa assim, uma base que desinfectava, que representava pureza. Desde o Antigo Testamento, se você olhar, você vai perceber nos cultos, nos rituais, lá em Levíticos, o uso do hisopo, que era então uma mistura de coisas que eram detergentes, eram para limpeza, matar vermes, sempre significava pureza, alguma coisa feita para purificar. Os sacerdotes precisavam ser purificados, aqueles que erravam precisavam ser purificados. O hisopo sempre aparece nesse contexto. E foi lá na cruz que, quando Jesus teve sede, lhe deram hisopo, vinagre com hisopo, aquela mistura que absolutamente não foi agradável para o seu paladar. O hisopo tem a ver com purificação, e ele está dizendo: Senhor, me purifica com o hisopo, e me torna mais alvo do que a neve. Quem leu esse salmo na época entendeu as lavadeiras, que pegavam os tecidos e limpavam e batiam nas pedras. Algumas lavadeiras do Mato Grosso do Sul talvez passaram por isso. Temos alguém aqui que lavou, ou a mamãe lavou roupa batendo na pedra? Ó, levantou, lá no Rio, né? Passa sabão e bate na pedra, bate na pedra. É essa figura que Davi está mencionando. Senhor, me trata com hisopo e me bate na pedra, me torna mais branco do que a neve. Oh, que coisa linda. No Brasil não tem neve, mas todo mundo sabe que a neve é muito branquinha. É assim que Deus nos quer, limpos, muito alvos, assim como é a neve. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu espírito. O que está na mente de Davi quando ele fala: não retires de mim o seu espírito? Para nós é uma coisa, pode ser uma frase no poema, não é? Mas não é. Davi foi rei no lugar de quem? Saul. E o Espírito de Deus foi retirado de Saul quando Saul pecou contra o Senhor, ato de desobediência comparado a feitiçaria. Ele desobedeceu ao Senhor, foi condenado pelo Senhor através do profeta Samuel, e o texto nos diz que em seu lugar o Senhor disse: ô Samuel, ô profeta, por que você está com dozinha do Saul? Estou vendo que o teu coração está cheio de peninha do Saul. Por que você está assim? Eu já o reprovei e já escolhi outro melhor do que ele no seu posicionamento comigo. Era Davi. E então o Senhor orienta a Samuel ir lá nas proximidades de onde está a família de Davi e fazer um culto
um sacrifício, e aí purificar, incluiu o hisopo, a Davi, e quando ele foi ungido rei de Israel, não foi o ato público, foi particular. Depois é que isso aconteceu para todo mundo ver. Aí o texto diz, e o Espírito do Senhor permaneceu sobre Davi, porque saiu de sobre Saul. Então Davi está dizendo, o Saul, meu rei antecessor, ele perdeu o Espírito Santo, porque se rebelou contra ti, e eu agora me rebelei contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, eu te peço, tem misericórdia, não retires de mim o teu Espírito, renova minha alegria, alegria da tua salvação. Essa é a restauração. E ele diz, irmãos, agora é muito sério, livra-me da culpa dos crimes de sangue, porque ele havia cometido homicídio. Mas eu quero parar aqui, eu creio que dificilmente nós tenhamos homicidas aqui, deste tipo. Mas olha bem para mim, presta atenção. Eu falo em nome do Senhor, não para trazer culpa, mas para trazer oportunidade para você. Você homem, você mulher, lá no passado, não cometeu aborto? Crime de sangue. Não era ainda um cristão, não era discípulo de Jesus, não era o que vocês queriam, mas como Davi, o filho foi o resultado do comportamento. Quero dizer para você com todas as letras, ore pedindo restauração, como Davi está dizendo, restaura-me o coração, restaura-me a alegria da salvação. E ele diz, não retires de mim o teu Espírito, livra-me dos crimes de sangue. Aquele que confessar o seu pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então não deixe o diabo continuar acusando você de alguma coisa que você fez no passado. Volte-se para a mesa do Senhor hoje, em arrependimento. Declare isso ao Senhor e saia livre nessa noite de qualquer culpa ou acusação, porque é o Senhor quem te livra mediante o seu arrependimento. Amém, meus irmãos? Restauração. É por isso que eu disse que há penitentes na penitenciária, mas pode haver penitentes aqui, na masmorra da acusação, no cárcere privado do diabo, dizendo, você errou, e eu vi. Coloque diante do Senhor e saia ileso, perdoado, em nome do Senhor Jesus. Por último, a consagração. Ele diz, Senhor, me dá palavras e eu vou anunciar o teu louvor. Eu ensinarei aos outros os sacrifícios verdadeiros. E aí ele conclui até intercedendo pela sua nação e pela sua cidade. O que é essa consagração? Já que eu pedi, já que eu confessei, já que o Senhor me restaura, eu quero agora ser testemunha. Eu quero que o Senhor encha a minha boca para eu falar. O Senhor é rico em perdoar. E agora, Senhor, vou usar os meus lábios para anunciar isso a outros transgressores como eu. Você sabe que tem uma acusação muito feia contra o povo de Deus. A comunidade dos ex. Eu já vi pessoas dizendo, os crentes são tudo assim. É a comunidade dos ex. Ex isso, porque eu fiz aquilo, eu sou ex isso, ex aquilo outro. É uma comunidade ex. Então não tem ninguém bom lá, tudo é ex. Irmãos, a Bíblia diz que todos os pecados estão separados da glória de Deus. E aleluia por todos os ex que nós temos aqui. Foram lavados no sangue do Cordeiro. Não há mais acusação contra eles. Romanos capítulo 8. Diga glória a Deus. Não resta mais acusação contra os escolhidos do Senhor. Foi o Senhor quem morreu por eles, quem pagou por eles. É isso. A penitência caiu sobre Jesus e Ele pagou pelo nosso pecado. Com muito orgulho dizemos, somos ex. E somos porque e é o único, e é exclusivo, é suficiente. Salvador Jesus nos deu a oportunidade de virar a página da nossa vida. Aleluias, aleluias. E aí sim, vamos dar testemunho, vamos falar. Nós não nos envergonhamos do passado com uma lente humana. Claro que nós lamentamos o que foi, mas nós sabemos que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz à comunidade,
ladrões, invejosos, mentirosos, homicidas, patricidas, tais fostes um dia, tais fostes, mas agora fostes comprados por sangue precioso, o sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Agora nós podemos participar da ceia do Senhor, irmãos, porque tivemos a oportunidade de repensar a nossa vida, de fazer um exame pessoal e tomar uma posição diante de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos à mesa, vamos celebrar o Senhor. Uma petição aceita, uma confissão aceita, uma restauração aceita e uma consagração aceita pelo Senhor. É isso que nós oferecemos ao Senhor em nome de Jesus. Vamos cantar, vocês vão ficar em pé, nossos irmãos vão servir a ceia. Vou pedir para um de vocês vir primeiro aqui em mim e não me esquecer, tá bom? Às vezes eu fico aqui meio incomodado porque não chega. Então, vocês virão de trás para frente, vamos ficar em pé. Quando os elementos chegarem em você, você pega o pão ou o cálice. Quando você pegar, pode se assentar. Mesmo você que não vai participar, fique em pé cantando, adorando o Senhor. Quando as pessoas ao seu redor se assentarem, você se assenta também. Assim, quando todos estiverem assentados, nós perceberemos que não há ninguém que ficou sem receber o pão ou o cálice. Adoremos o Senhor. Amém. Ouvimos falar tanto aqui do nosso Deus, e nós sabemos que só Ele é santo, só Ele é digno de honra e glória. Sabemos que Ele não habita diante do pecado. Então, que nós possamos ser santos, assim como Ele é santo. Amém? Vamos adorá-lo e bendizê-lo. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Adore. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Só Tu és santo, Senhor. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Somente Tu és santo, digno de toda honra e glória. Deus poderoso é o Senhor. Deus poderoso, Deus poderoso, não há outro igual.
Ficamos em pé, meus irmãos. Vocês vão se servir, né? Mais uma vez, feche os seus olhos e se lembre da graça incompreensível, a graça do Senhor Jesus. Feche os olhos. Comece agradecendo agora porque você está aqui hoje para adorar, para reverenciar o Senhor, para elogiá-lo, para reconhecê-lo. Agradeço o Senhor porque você tem liberdade na nossa nação de vir à presença do Senhor em público. Muitos dos nossos irmãos na Coreia do Norte, no Sudão, em vários contextos do Oriente Médio, da África, da Ásia, mesmo aqui na América Latina, não tem a mesma liberdade que você tem para adorar o Senhor. Que coisa boa cantarmos, nos reunirmos com o povo de Deus para adoração. Agradeça agora por sua família. Deus plantou você dentro de uma família, e quem sabe hoje é o momento em que você deve declarar um enorme perdão para a sua família. Se você sente que não teve aquele carinho do pai ou da mãe, dos irmãos, hoje é dia de vir à mesa do Senhor livres. Por isso, derramar perdão sobre a vida das pessoas, derramar graça sobre a vida das pessoas. Faça isso em oração. Agora agradeça pelo sangue derramado lá na cruz, que perdoou o seu pecado, o meu pecado. Obrigado, Jesus. Você tem nas suas mãos um pedaço de pão, que não é o corpo do Senhor, mas representa o corpo do Senhor. Ele foi ferido, ele foi maltratado, ele foi traspassado pelos seus pecados, pelos meus pecados. Em memória de Jesus, coma-o. O cálice que você tem nas suas mãos tem o suco da videira, que representa o sangue de Jesus derramado lá na cruz para pagar pelos nossos pecados. Enquanto no Antigo Testamento os holocaustos, por exemplo, feito com as ovelhas, representavam o pedido de perdão, o arrependimento do povo para com Deus e recebido por Ele. No Novo Testamento, Jesus diz: eu sou o Cordeiro de Deus. João Batista diz a respeito de Deus, de Jesus: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi sacrificado uma e única vez, suficiente para perdoar o meu e o seu pecado. Ele é o sangue da nova aliança. Em memória de Jesus, participe. Valdir, vem orar para nós. Passe o cálice para a pessoa que está à sua direita, para que seja recolhido. Senhor Deus, nós nos identificamos, Senhor, com teu ato de misericórdia, de bondade sobre nossas vidas, quando o Senhor naquela cruz disse: tetelestai, está consumado sobre a nossa história, o peso da morte, ó Deus, tudo aquilo que o inferno projetou para nos tirar da tua presença, tudo aquilo que, ó Deus, Satanás tentou fazer. O teu amor e o teu sacrifício foi muito maior. O Senhor nos transportou para o seu reino. O Senhor nos deu vestes novas, o Senhor colocou anel em nossos dedos, calçou os nossos pés, o Senhor escancarou a porta da graça, nos levou para a tua santa presença. O Senhor marcou, ó Deus, nosso corpo com o selo do teu Espírito e disse para cada um de nós, ó Deus, que o Senhor virá
para nos levar novamente, para juntamente com o Senhor, nos alimentar perpetuamente, ó Deus, do teu banquete celestial. O tem palavras de vida eterna, o Senhor tem palavras, ó Deus, que saciam a nossa alma, que enche-nos, ó Deus, da tua presença. E isso aqui nós fazemos em memória, mas haverá um dia, Senhor, onde nós todos estaremos diante do Senhor, para todos sempre, vendo a tua face, olhando nos teus olhos, reconhecendo a tua graça, reconhecendo o teu amor por cada um de nós. E nós, ó Deus, sabemos, como diz a tua escritura, a tua palavra, que nós depositaremos diante do Senhor até a nossa, porque nós não somos dignos, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de receber, ó Deus, a honra, a glória, o louvor, a majestade e o domínio e a força, tudo pertence ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque nessa noite o Senhor mais uma vez em nossa história, em nossa vida, mais uma vez o Senhor nos fez cair em si, olhando para dentro do nosso pensamento, para dentro, ó Deus, examinando o nosso interior. O Senhor nos convidou e mais uma vez nós nos tornamos participantes. Obrigado, Senhor, não temos palavras para expressar. Isso é dádiva, é misericórdia, favor e graça do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque tivemos o privilégio de ouvir a tua palavra e entender a tua palavra. Senhor, como disse Davi, em nós, cria em nós um espírito inabalável, reto, justo para o Senhor. Completa tua obra em nós, em nome de Jesus, amém. Queremos agradecer você que veio como nosso convidado, visitante, participar do culto conosco, adorar o Senhor. Você que nos vê pela internet, que Deus abençoe você. Que todos tenhamos uma vitória de ponta semana. Não é vitória para um dia, é vitória para todo dia. Jesus nos prometeu uma vida abundante, com problema, sem problema, tribulação, não importa. O presente é a vida eterna e a vida abundante. Vai na graça, vai na misericórdia, vai na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus.